que é o homem sem os animais? Se todos os animais se fossem, o homem morreria de uma grande solidão de espírito, pois o que acontece com os animais, em breve acontece com o homem. O que acontece com a terra, logo acontecerá com os filhos da terra. Há uma ligação em tudo. E é com um trecho da famosa carta do chefe Seattle, escrita em 1854, que iniciamos mais um episódio da Rádio Outdoor, podcast semanal que trata de assuntos relacionados a atividades ao ar livre e também de preservação ambiental de nosso planeta. No episódio de hoje, revertendo a extinção de animais silvestres, falaremos sobre cuidado, avaliação e reintegração de animais selvagens aos seus habitats. E para isso eu quero dar as boas-vindas à nossa convidada que topou vir aqui falar um pouquinho do programa Silvestre SC e dos projetos que eles realizam. Então, Vanessa Canaã, seja muito bem-vinda ao podcast Rádio Outdoor. Muito obrigado por ter topado trocar essa ideia aqui com a gente hoje. Boa noite, muito obrigada ao convite, Newton. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre o programa Silvestres SC. Pô, maravilha. Eu fiquei muito feliz, assim, porque esse surgiu de te chamar, que faz todo sentido pra gente, como eu estava te falando antes, né? Pela questão de hoje, um dos maiores objetivos nosso, quando a gente fala de assuntos relacionados a atividades ao ar livre, é trazer isso como uma ferramenta de transformação de pessoas para a preservação ambiental, para incentivar contato com a natureza mesmo e para a preservação de demais animais, não só da gente aqui vivendo nesse planeta, né? Então, assim, puxa, é uma honra enorme, muito obrigado mesmo por ter topado participar aqui com a gente hoje. E aí, antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a galera saber com quem que a gente está falando, pode ser? Bom, então eu sou Vanessa Canaã, eu sou diretora técnica de uma ONG, que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, chamada Instituto Espaço Silvestre. Essa ONG tem 5 projetos pelo Brasil, e um deles é o que a gente chama de Programa Silvestres SC. Ele é um programa porque existem vários projetos dentro dele, e todos esses projetos são projetos de soltura ou de reintrodução de animais na natureza. Então, basicamente, esse é meu título, né? Essa é a minha apresentação atualmente. Eu sou formada em Biologia e Psicologia, tenho doutorado em Ciências Animais, pós-doutorado em Ecologia e Agroecossistemas. Então, eu tenho um background aí bem diversificado e que acaba trazendo, né, essa pluralidade, inclusive, para os projetos que são, apesar da gente pensar, né, na reintrodução como algo relacionado a uma espécie, são muito plurais no sentido de que a gente trabalha muito com as comunidades, né, com as pessoas, com a floresta. Então, eu acho que essa proposta, né, de trazer essa fala do projeto para o podcast de vocês é incrível, porque tem tudo a ver com experiências outdoor e com as pessoas. Né? Os nossos projetos não dariam certo se não fosse essa relação das pessoas estarem ao ar livre, vendo os animais, podendo resgatá-los, né, em caso deles precisarem, e também de ajudar no monitoramento dos animais soltos e na proteção deles. Então, o que a gente faz hoje é muito conectado com a proposta de vocês e é muito legal poder estar aqui e fazer essa troca. Ah, que maravilha, meu. Eu sempre aproveito, assim, do fato de ter um podcast para poder eu ganhar conhecimento. E eu acho que é isso que me motiva a cada vez trazer pessoas como você, como o Gui, como uma galera que vem para cá e troca uma ideia muito bacana e deixa a gente sempre motivado, inspirado. E eu tenho certeza que hoje vai ser um papo muito legal. E aí, pra gente começar, então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o Silvestres SC e explicar sobre o programa, o que é e o que vocês fazem aí. Claro. Bom, o programa Silvestre SC, ele é um conjunto de projetos, né, que tem a ver com soltura de animais silvestres na natureza ou reintrodução de espécies de animais na natureza. Esse projeto ele começou com outro nome, ele começou em 2010, quando eu era voluntária do Centro de Triagem de Animais Silvestres, que existe aqui em Santa Catarina. E naquela época tinham muitos papagaios de peito roxo que eram vítimas de ações humanas, sejam animais que eram mantidos ilegalmente pelas pessoas, ou animais que foram confiscados, ou animais que as pessoas entregaram voluntariamente para as autoridades. Mas eram animais que estavam parados, né, no CETAS, dentro de um recinto. E eu comecei a questionar por que a gente não se empenhava em fazer a soltura desses animais. E a resposta que eu obtive era que porque se tratava de uma espécie ameaçada de extinção.
E para mim aquilo fez pouco sentido, né? Por que que nós temos um viveiro cheio de animais que são ameaçados de extinção, ou seja, que já não ocorrem mais na natureza, né, nos mesmos números que ocorriam antigamente? Por que que eles estão parados num recinto e a gente não está fazendo nada para devolvê-los para a natureza? E aí eu pedi permissão para começar esse projeto, né? Para a gente começar a pensar na soltura desses animais. E ao longo do processo eu fui entendendo a dificuldade de trabalhar com uma espécie de ameaçada de extinção no Brasil. É um processo burocrático muito grande, né? E ao mesmo tempo que eu aprendi as dificuldades, eu conheci pessoas muito legais. Inclusive uma delas, que foi o ornitólogo que fez o levantamento de fauna do Parque Nacional das Araucárias, que é uma unidade de conservação federal que fica no oeste de Santa Catarina, e que falou assim, olha, eu fiz esse levantamento de avifauna do local e eu coloquei lá no plano de manejo a possibilidade de reintroduzir essa espécie no local. Reintroduzir quer dizer você levar uma espécie que está extinta no local de volta para esse local. Ele falou, por que que ao invés de você só fazer uma soltura, você não faz essa soltura nesse local onde a espécie já não existe mais? E aí aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, nossa, faz todo sentido. Então não é só uma questão de melhorar o bem-estar desses animais que estão em cativeiro, mas de ter um propósito maior de conservação, né, de reverter a extinção local. E foi assim que começou o primeiro projeto, né? Isso foi lá em 2010. O pessoal do CETAS me deu 4 meses para utilizar as estruturas. Nós não tínhamos dinheiro para nada, não tínhamos nem assim uma organização, né? Era uma coisa bem informal. E a partir daí, com muitas dificuldades, mas depois que a gente viu os papagaios que passaram anos em cativeiro, voando livremente pela floresta, a gente sabia que aquele trabalho não podia parar. E aí, desde então, a gente já fez 13 solturas de papagaios de peito roxo. Então, é um projeto que está na ativa há 13 anos. Ele envolve muito a comunidade, seja através do projeto de geração de trabalho e renda para as mulheres, seja através de, hoje em dia, né, a gente está estimulando o turismo de observação de aves nesse parque, que nem era aberto ao público quando a gente começou, e hoje é. Inclusive, existem guias locais e nós temos algumas vezes até turistas de outros países que vêm para conhecer o projeto especificamente. Então, é um projeto muito legal e que tem se tornado modelo, não só para a gente, mas para outras instituições. E a partir desse modelo que a gente criou e dessa experiência que a gente teve com tanto aprendizado, a gente decidiu que a gente devia expandir para outras espécies. Então, durante 2 anos, nós também realizamos... Durante esse período, como eu falei, começou no CETAS, mas aí eu parei os CETAS e me dediquei exclusivamente ao projeto até 2019, quando eu voltei para o CETAS como coordenadora. E aí, a partir desse momento, a gente criou um outro projeto, que era o projeto de soltura dos animais que passavam pelo CETAS. Então, não eram só limitados aos papagaios de peito roxo, mas de todos os animais, todas as aves, répteis e mamíferos que entravam no CETAS. Olha só. E dentre esses animais, a gente tem os bugios, que temos muitos bugios hoje em cativeiro, e temos uma ilha, que é a ilha de Santa Catarina, que é Florianópolis, que por causa do seu histórico de desmatamento e de caça, é uma ilha cheia de florestas vazias. Então, nós temos várias unidades de conservação, mas por se tratar de uma ilha, muitas espécies nunca voltaram. Então, a gente começou agora uma série de projetos de reintrodução na ilha de Santa Catarina, para trazer as espécies que já desapareceram daqui. E o bugio ruivo é a primeira delas. Em seguida, a gente vai trabalhar com felinos e depois com cervídeos. Mas por isso que eu falo, é um programa porque dentro dele existem vários projetos, né, de soltura e de reintrodução, que começou, essa história começou lá atrás, de uma maneira muito pequena, muito singela, e hoje faz parte de uma organização que tem outros projetos e que está crescendo e ajudando a conservação da natureza de diversas formas. Então, não foi muito resumido, mas esse é um pouquinho do que é o programa Silvestres SC. Ah, mas não precisa nem se preocupar em resumir, porque é uma história muito bonita e que tá agregando muito ao planeta Terra, né? Isso me deixa muito feliz de ouvir e escutar, e eu acompanho vocês pelo Instagram ali também, que, você vê que o mundo tem chance ainda. Tem muita gente fazendo coisa legal e a gente quer levar esse tipo de iniciativa para essa galera aí ver que tem coisa rolando, que tem gente fazendo coisa legal, que o projeto Silvestres SC acontece e é eficaz, né? Então, assim,
o tempo é seu tempo aqui, isso aqui, esse espaço aqui é seu para falar o quanto você quiser, tá livre para falar tudo que você quiser sobre o projeto hoje aqui, tá bom? Você vai ver que eu falo bastante. Se deixar, eu vou ficar, porque eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Então, se você deixar, eu vou ficar falando eternamente. E para as pessoas que estiverem ouvindo, assistindo, já deixo o convite, né? Nós sempre temos espaço para pessoas participarem de alguma forma, seja voluntariamente, seja através de doações de equipamentos ou de recursos, enfim. Quem ouve e às vezes fala, nossa, que projeto bonito, como é que eu posso, né, participar? A gente é muito aberto justamente por isso, porque se não forem as pessoas, esses projetos não dão certo. Então, a gente precisa do engajamento de outras pessoas que, assim como nós, somos apaixonados, né, pela natureza. Então, eu espero que esse nosso papo inspire pessoas, né, se não a nos ajudar de alguma forma, mas que as pessoas se lembrem que existem milhares de oportunidades e que cabe a nós, todo dia, levantar e falar que diferença eu posso fazer hoje no mundo, né? E que é possível, sim. A gente vê esses resultados diariamente. Que show. Isso aí. Então tá, já tá dado o recado também aí para as pessoas. Sempre tem um jeito de ajudar. Assim como a Vanessa falou, né? Você pode ir lá, entrar em contato. A gente vai deixar depois todos os contatos de vocês pra galera acessar aí. Você pode também depois compartilhar esse conteúdo para mais pessoas, para levar esse conteúdo para mais pessoas que também tenham interesse nesse tipo de assunto. E aí, continuando ainda nesse tipo de assunto, eu queria ver, assim, mais uma curiosidade mesmo. Se no Brasil, como você está falando aí que o papagaio do peito roxo foi um dos motores que começaram a girar essa grande engrenagem que vocês têm hoje aí de reintrodução de animais, eu sou apaixonado pelo papagaio de peito roxo, sou louco para tirar foto desse bicho, eu escuto ele passar em cima de casa, eu moro do lado de uma mata ciliar e ele faz a transição aqui. Porque eu moro... para localizar, a gente mora entre os 2 parques nacionais, Japarados da Serra e Serra Geral, onde eu sou guia aqui também. Então, assim, acaba que tendo essa facilidade de estar em contato. Sou fotógrafo de atividades, fotógrafo de vida silvestre, também sou um aprendiz de fotografia. Até teve gente daí que já veio pro podcast também, o Maicon, do Bird Check Brasil, o Márcio. Sim! O Márcio do Bird Check Brasil. Ele é incrível. Teve aqui já falando no podcast também, então... Que legal. Para aproveitar e pegar esse conhecimento e difundir, né? Então a gente também tenta ser entusiasta desse trem aí. E aí, falando disso, de papagaio de peito roxo, contrabando de animais, essas coisas... Vanessa, ainda existe isso no Brasil, assim, né? Contrabando de animais silvestres. E nosso território aqui, Santa Catarina, isso é um problema ainda? E quais são os maiores riscos que esses nossos animais enfrentam hoje? Sim, existe ainda muito tráfico ilegal de animais silvestres no Brasil como um todo e em Santa Catarina, infelizmente. Esse é um dos principais motivos de entrada de animais silvestres nos CETAs, com exceção da época reprodutiva. Na época reprodutiva agora, é a temporada que os animais estão enlouquecidos reproduzindo. E durante esse período, o número de animais resgatados aumenta bastante, mas não diminui o tráfico. Pelo contrário, por ser a temporada reprodutiva, as pessoas vão atrás dos filhotes. Então, muitas vezes matam as mães para ter acesso aos filhotes, roubam filhotes de ocos, né? No caso de aves. Então, esse, infelizmente, é um problema muito grande que atinge milhares de animais silvestres só no nosso estado, né? E milhões só no nosso país, né? O tráfico ele acontece não só internamente, mas também muitos animais são levados para fora do Brasil. Então, isso é uma atividade legal que, infelizmente, no Brasil não existem punições muito severas, né? Então, infelizmente, isso precisa mudar, porque não adianta nada, né, a gente ficar fazendo esse trabalho de soltura e reintrodução se o problema não está sendo resolvido lá na fonte. Por isso que eu falo que a chave para os projetos darem certo é trabalhar com a comunidade, porque a partir do momento que a comunidade entende a importância, né, daquele animal estar ali, não só para as relações ecológicas que devem acontecer naquele local, mas como oportunidade de renda, né, como você mesmo falou, você é guia, né, a gente é um país muito rico, a gente pode, inclusive, trazer renda da observação desses animais. A partir do momento que as pessoas passam a perceber isso, elas passam a proteger aquilo que está no quintal delas. Mas, em muitos lugares, isso não é uma realidade e, infelizmente, né, a demanda é tão grande que a fiscalização também não dá conta.
Então, infelizmente, isso é uma realidade. Uhum. Além disso, nós temos vários outros problemas causados pelos seres humanos, né? O número de animais atropelados, atacados por cães e gatos, né? Uhum. Então, eu também tenho um cachorrinho, né? Eu adoro animais domésticos, não é porque eu trabalho com silvestres que eu não gosto, mas a questão da posse responsável, né? De se for sair com o animalzinho, põe na guia, se o animal é, tiver acesso, né, a algum lugar que ele fique preso, né, que não deixe o gatinho solto, porque o impacto na fauna silvestre é muito grande. Nós temos raptos de filhotes, né, as pessoas às vezes acham que filhotes de aves precisam ser resgatados, quando na verdade eles só estão aprendendo a voar. Uhum. Tem conflitos do tipo animais que entram no forro da casa, porque a pessoa não fecha o forro, e aí isso incomoda, a pessoa quer tirar de lá. Então, tem vários tipos de interações, né, entre pessoas e animais silvestres que acabam, de alguma maneira, impactando os animais silvestres, muitas vezes de uma maneira não muito positiva também. Então, o impacto que a gente tem neles vai muito além do tráfico, e é realmente enorme, infelizmente. Incrível, né? O Fred Crema, que é uma referência hoje em observação de aves e expedições por Conhecer. Pantanal. Pô, Fred, Aham. inclusive, tive a oportunidade de trazer o Fred, a gente é amigo até, para falar aqui no podcast, e ele estava falando disso. Muitas espécies nos Estados Unidos, por exemplo, de aves foram extintas, exterminadas por conta de gatos domésticos, né? É, E a falta. exato, E eu também não sou contra, a gente adora gato, né? exato. Mas a gente é aquilo que você disse. Você tem que ter uma posse controlada. Você tem que entender que aquele é um pet. Você precisa ter todos os cuidados necessários para ele não ser algo prejudicial, um predador no planeta Terra de novo, né? Não. Exato. Até porque, normalmente, quem tem animal de estimação, né, tem porque quer proteger o animal, né, quer Uhum. ter aquele animal como companhia. Então, a gente não pode ignorar que outros animais também têm direito à vida, né, e direito ao Sim. bem-estar. Então, é muito importante que as pessoas que tenham animais de estimação, né, mantenham eles em uma situação controlada, porque o número de animais recebidos que são atacados por cães e gatos é um número absurdo. Isso considerando os que são resgatados. Uhum. Porque quantos outros, né, o gatinho já trouxe o animal já morto, né? Sem a Então, cabecinha. o impacto, exato. Então, assim, o impacto é muito maior do que o que a gente sabe. E além disso, ainda tem um outro problema, né? A questão dos animais que fogem, né? Sejam animais domésticos que se tornam ferais, ou os animais exóticos, invasores, que acabam competindo com as espécies nativas também. Então, nem todo animal silvestre também deveria estar naquele local onde ele está. Porque se Uhum. ele for de uma espécie que é de um outro local originalmente, ele pode competir com as espécies nativas daquela região onde ele está. Então, é bem complexo, né? Essas relações são bem complexas. Mas eu acho que quanto mais informações a gente tem acesso, né, mais as pessoas podem tomar decisões bem informadas sobre como melhorar essa relação com o meio ambiente e diminuir o impacto na vida dos animais silvestres. Muito se fala sobre o bem-estar de animais domésticos, mas pouco se fala sobre a proteção e o bem-estar dos Uhum. animais silvestres. Isso é uma grande verdade, a ponto de ter, assim, pessoas que querem vir visitar parques nacionais e nos perguntar se pode entrar com o cachorrinho. E Exato. aí um dos meios que a gente arrumou de dizer que, pô, é um parque nacional, uma unidade de conservação, vai impactar. A gente já trabalhava assim num parque estadual da Ilha Anchieta, no litoral norte de São Uhum. Paulo. E aí, quando eu vivia lá, eu aprendi com as meninas lá, que eram monitoras também, que, meu, não adianta. Se você falar que não pode colocar o cachorrinho porque ele vai atrapalhar a fauna local aqui, ele vai ficar bravo porque o cachorrinho dele é melhor tratado do que você. Então, o que você fala? Exato. Tem um carrapatinho aqui da capivara que Exato. pode pegar no seu cachorrinho e ele vai ter uma É, doença aqui, meu, incurável. E aí, então, melhor não trazer seu cachorrinho. Deixa o cachorrinho aqui num é. pet hotel que a gente tem aqui nas bandas, né? Uhum. Mas E não deixa de ser uma verdade, porque eles também correm riscos, não só, né, com o carrapato, mas de contrair uma doença, mas de repente levar uma picada de uma cobra, enfim, tem inúmeros riscos para um animal um animal doméstico também tá, né, Uhum. no meio silvestre. Então não é bom para nenhum dos dois lados. Eu quando tô meio bravo, sem paciência, eu falo assim, você lembra os portugueses quando vieram pro Brasil, os indígenas não estavam acostumados com gripe, mano? Seu cachorro vai fazer a mesma coisa pros bichinhos É, nativos aqui. Vai exterminar todo exato, mundo. Porque ele vem cheio exato. de vacinazinha protegida e vai espalhar um monte de coisa que os nossos bichos não estão acostumados a receber essa carga. Mas Exato.
Tem várias espécies de canídeos que sofrem com sarna, né? Que vem de animais domésticos. Olha só. E em algumas regiões isso é bem complicado. Porque para tratar esses animais, muitas vezes se perde muitos animais e para tratar é complexo, né? Então, mas isso é uma coisa que muitas vezes não está nos olhos das pessoas. Então, elas não veem, né, o impacto daquela decisão que elas tomaram em relação ao animal doméstico delas. Então, por isso que eu falo assim, quanto mais informação as pessoas tiverem, melhor vão ser essas decisões que elas vão tomar. Com certeza. E é isso, às vezes é só por uma falta de conhecimento mesmo do que está acontecendo, né? E aí, tratando-se de conhecimento e da onde vem esses dados, eu gostaria também de saber, que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, assim, você estava falando que vem alguns animais, eles vêm por questão de acidente com animais domésticos, outro por caça. Você tem uma estatística, assim, da onde que vem? Tipo assim, a maioria, 90% dos nossos animais resgatados aqui vem de ataque de animais domésticos. Outros 10% vem de tráfico. Você tem uns dados a respeito disso aí, da onde que vem, quais são os animais que mais aparecem para vocês? Olha, dados assim de cabeça, eu não vou lembrar todas as porcentagens, né? Enquanto eu era coordenadora do Centro de Triagem de Animais Silvestres, a gente mantinha uma planilha e todos, até o momento de eu me desvincular desse projeto para focar no projeto dos bugios, a gente já tinha recebido mais de 12 mil animais. Nossa e todos Senhora. eles, então é um número bem grande, né? E a gente tem tudo isso planilhado, né? Se o animal foi resgatado, a gente tem essas diferenças, né? O animal foi resgatado, ou seja, ele foi vítima de alguma coisa que levou ele a estar machucado ou doente, né? O animal veio de uma apreensão, ou seja, o animal era mantido ilegalmente por alguém e algum órgão ambiental foi lá e apreendeu aquele animal. O animal foi entregue voluntariamente, que quer dizer, uma pessoa mantém um animal ilegal e ela tem a oportunidade de entregar espontaneamente esse animal para o órgão ambiental. Isso livra essa pessoa de responder legalmente ou pagar uma multa por isso. Então, a gente também tinha isso planilhado e tinha outros tipos de entrada, por exemplo, às vezes o animal nasceu no CETAS, né? Ou outros tipos de entrada que são menores. O que eu posso te falar, assim, que eu lembro de cabeça, é bem essa diferença que ficava bem marcada. Então, na temporada reprodutiva, o número de filhotes de gambá, por exemplo, é uma coisa muito grande. Era mais de 2 mil gambás na primeira temporada. Então, isso acaba aumentando o número de mamíferos que entram, né, durante a temporada reprodutiva e o número de animais resgatados. Porém, tirando, né, se a gente tirar esse número de gambás e a gente olhar como um todo, o número de animais apreendidos, ele ainda é bem maior. Olha só. Tudo isso depende muito também da capacidade de recebimento dos CETAS naquele momento. Então, quando a gente começou, nós éramos o único centro de triagem de animais silvestres aqui em Santa Catarina. Né? Hoje já tem pelo menos mais um cadastrado, e o IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, cadastrou e começou a trabalhar com universidades, com parceiros em outras partes do estado. Por quê? Porque não faz sentido um animal ser resgatado lá no oeste de Santa Catarina e até ele ser transportado para Florianópolis, muitas coisas podem acontecer. Então, a partir do momento que o IMA começou a trabalhar isso, de descentralizar um pouco, isso também mudou um pouco os números, né? E as porcentagens de cada tipo de animal que chega nos CETAS. E a gente também não tem acesso às outras porcentagens dos outros locais. Mas, no geral, né, tirando esse grande número de gambás que são resgatados na temporada reprodutiva, o número de aves é maior e principalmente aves de apreensão. Olha só. Tipo, olha que incrível. O que a falta de conhecimento faz, né? Você estava falando aí, eu estava lembrando de um caso que aconteceu aqui, que foi de um amigo nosso, que também guia, achou um tucano do bico verde, ferido, e mandou no grupo de guias ali, não sei o que eu faço com o tucano aqui, né? Tá. E a única alternativa que a gente achou, porque não conhecia, não sabia que existia ainda o CETAS, o espaço silvestre, né? Aí minha esposa ainda falou assim, liga pro pessoal lá do Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, e pergunta pra eles o que a gente faz. Sim. E eles indicaram vocês. Falaram, olha só! Procura um CETAS do local de vocês aí. Mas Sim. Depois de todo esse trâmite, a gente... O tucano veio a falecer, porque ele estava realmente muito machucado, mas... Exato. Hoje...
Opa, desculpa. Pois, então, assim, hoje, então, a gente já sabe que se caso venha acontecer de encontrar algum animal silvestre aí Uhum. machucado, ferido, contrabandeado, alguma coisa, abandonado, você vai me dizer o seguinte: o que que a pessoa tem que fazer então? A partir desse momento, ela encontrou com esse animal aí na rua, soltaram uns filhotes ali de gambá, apareceu um passarinho machucado. Como que essa pessoa deve proceder? A primeira coisa que ela deve observar, para ter certeza que o animal está realmente machucado ou precisando de ajuda. Então, vou Uhum. dar alguns exemplos de animais que não precisam de ajuda, tá? Estou na minha casa e passou uma cobra no meu quintal. Se esse animal não estiver machucado, da mesma maneira que ele chegou ali, ele vai embora. Então, prenda seu cachorrinho, seu gatinho, você até esse animal sair de lá. Acontece muito de chegarem cobras que não precisam de resgate, por exemplo, no CETAS, porque as pessoas simplesmente queriam eles retirados dali. Outro exemplo clássico nesse momento do ano. Encontrou um filhotinho. Se o filhote tá só tentando voar, ele precisa desse momento de aprender a voar, tá? Muitos animais, muitas aves, quando aprendem a voar, elas saem do ninho e nos primeiros dias eles ainda não estão voando muito bem, os pais estão voltando para alimentar. Então, observar de longe, né? Tirar gatinhos e cachorros de perto e observar de longe se os pais não estão alimentando. Porque é muito comum isso acontecer. Então, isso é sequestro, né? A gente resgatar um filhotinho que está aprendendo a voar é um sequestro, porque se a gente deixar alguns dias ali, os pais vão alimentar, ele vai conseguir voar para longe e vai ficar tudo certo. Então, acho que a minha primeira dica seria essa: sente e observa. Uhum. Vê o que realmente está acontecendo. Não, eu olhei realmente, o animal está com sangue, o animal está machucado. Então, aí você vai ter que pensar na sua segurança. Primeiro na sua segurança e depois em como você vai fazer com o animal. Então, a gente nunca sugere que alguém manipule um animal que pode te colocar em risco. Nesses casos, a sugestão seria entrar em contato com o órgão ambiental da sua região. A gente tem no nosso site uma tabela que a gente fez com um contato dos órgãos ambientais de todos os estados do Brasil. Isso porque muitas pessoas entram no site, não são só de Santa Catarina, né? E ali tem os telefones ou e-mail, enfim, o que a gente conseguiu encontrar dos órgãos ambientais de todos os estados. E aí eles podem auxiliar e falar, por exemplo, eu estou aqui na região de Florianópolis. Quem é que faz resgate desse tipo de animal? A gente sabe que aqui no estado de Santa Catarina, a Polícia Militar Ambiental e o Instituto do Meio Ambiente fazem resgates. Em alguns casos, algumas espécies são os bombeiros, mas isso não é válido para todo o Brasil. Cada estado trabalha de uma maneira diferente. Então, a minha sugestão seria essa: entrar, buscar o contato do órgão ambiental mais próximo, e se não conseguir de alguma maneira, entre em contato com o veterinário. Muitas vezes as pessoas esquecem, né? Tem Uhum. clínica veterinária perto. Porque às vezes o primeiro momento é o mais importante para assegurar a vida do animal. No caso, vamos supor, um gato pegou um passarinho. Quanto antes ele for medicado, maiores as chances são dele se recuperar. Porque quanto mais demorar, a saliva do gato pode gerar uma série de problemas dele que depois, mesmo que ele chegue no CETAS, ele não consegue se recuperar. Então, às vezes a demora é tanta, entre em contato com o veterinário local, né? Assim como faria se encontrasse um cachorrinho ou um gatinho atropelado, por exemplo. Vê Uhum. o que ele tem para te falar. Se for um animal pequeno, você pode jogar uma toalha, colocar numa caixa, desde que você esteja seguro e ir até esse local. Se for um animal maior, né? Às vezes a região da pessoa tem, sei lá, um gato do mato, uma onça. Aí realmente o ideal seria aguardar, né? O órgão ambiental. Mas hoje em dia, pelo menos em Santa Catarina, existe esse serviço de resgate, né? O telefone do IMA e da polícia estão lá no nosso site, se as pessoas quiserem consultar, e espalhar essa mensagem, né, para o maior número de pessoas, porque normalmente acontece dessa forma. Como essa informação não é muito divulgada e é muito diferente de um estado para outro, as pessoas só aprendem depois que passam a primeira situação, né? Porque conseguem encontrar alguém que de repente sabe de um contato, ou isso, acaba levando no zoológico, e tem zoológicos que também recebem, e aí começa a aprender como é que o sistema funciona. Mas até ter essa primeira experiência, muitas vezes as pessoas não pensam sobre isso, né? Porque não é uma coisa que acontece com muita frequência na vida delas. Mas a minha sugestão seria essa: buscar o órgão ambiental ou um veterinário local para te auxiliar. E nunca tentar fazer as coisas em casa. Uhum. A gente recebe muitos animais que as pessoas encontraram, e aí a pessoa fala assim: eu vou cuidar porque é fofinho, né? Quem É. não gosta de um filhotinho
de passarinho, de gambá, e aí a pessoa decide que vai ficar cuidando daquele animal por 1 ou 2 meses antes de trazer o animal para reabilitação. E aí, quando traz o animal para reabilitação, já é tarde demais. Ou o animal já está com. Acontece muito isso com gambá, por exemplo, dieta errada. Aí a pessoa acha que está arrasando, mas só começa a dar o problema, porque é um problema metabólico, os ossos começam a ficar todos deformados depois de alguns meses. E aí chega isso na nossa mão e a gente não tem o que fazer, porque não tem como fazer os ossos voltarem ao normal, né? Ou cuidei de um passarinho, cuidei de um tucano por 1 ou 2 meses. Agora o animal já está imprintado, ou seja, ele já está super humanizado, ele está manso, ele não tem mais chance de soltura. Então, quanto antes buscar um profissional que entenda do assunto, maiores as chances de efetivamente ajudar o animal. E eu acho que essa é a minha segunda dica: colocar o bem-estar do animal em primeiro lugar. Eu sempre falo assim que quando a gente trabalha com reabilitação, a gente tem que aprender a ter amor, mas não ter apego. Porque a gente pode amar todas as criaturas que a gente trabalha e a gente perde muitos animais, e muitos são soltos, então não ficam, né, sob nossos cuidados. Mas a partir do momento que a gente começa a ter apego, a gente começa a tomar decisões que são egoístas, que são pra gente e não pro animal. Então, conseguir fazer essa separação e falar assim, tá, o que é melhor para esse animal? É que ele realmente fique comigo, que não tenha nenhum conhecimento técnico sobre isso, e por mais que eu tenha amor não é o suficiente para dar o cuidado que ele precisa, ou eu vou buscar um técnico que saiba o que fazer para dar para ele as melhores chances, sabe? Então, essa seria a minha segunda dica, para quem lida com essa situação. Perfeito, porque isso aí é uma coisa bem recorrente, né? Você chegar assim, chegar em casa e ver algum bichinho desse aí, é bichinho que cai do ninho, e a pessoa quer lá ajudar também. Então, pô, isso aí já deu uma Sim. clareada, inclusive pra mim, que é uma dúvida que eu tinha também, né? De, pô, como é que procede agora, né? Então, show de Sim, bola. sim. E também, assim, em dúvida, escreve pra gente, né? Nós estamos aqui também, a gente pode auxiliar. Então, tem também esse contato. Para quem estiver nos assistindo, saiba que tem aqui uma linha de comunicação que a gente pode também sempre auxiliar. Dando continuidade a esse nosso programinha de hoje, eu gostaria Uhum, também de perguntar assim, que é sobre a reintrodução de animais. Como que são uhum, selecionados? Você tinha falado no começo lá que vocês foram pro oeste, assim, né? Mas hoje, como que são uhum. selecionados esses habitats? E falando de habitats, se existe algum risco de não conseguir introduzir determinada espécie simplesmente pela falta do habitat natural? Sim, existe sim esse risco. Na verdade, quando a gente pensa em. São duas coisas diferentes. A soltura de um animal silvestre sem um propósito específico de conservação é uma coisa e a reintrodução é outra. Então, existem alguns tipos de soltura que têm fins de conservação. A reintrodução é um exemplo porque ela quer dizer que a gente está levando de volta uma espécie para um local onde ela já desapareceu. Existem outros locais onde existem pequenas populações que já não são mais populações muito grandes ou viáveis. Então, a gente pode fazer um reforço populacional. Então, esses são só 2 exemplos de solturas com finalidade de conservação. Existe também a soltura com finalidade de bem-estar. Lógico, o animal vai continuar contribuindo com a conservação porque ele está cumprindo seu papel ecológico, né? Mas vou dar um exemplo. Um animal que levou um choque elétrico. Ele chega, ele é reabilitado, né? Ele se recuperou, né? Desse choque. Ele é devolvido ao seu mesmo. Ai, que susto! Desculpa, aqui tem um morcego voando aqui. Olha aí, falando em animais silvestres, E eu vou te falar, tá tudo fechado, eu não sei nem de onde ele veio. Me perdoa, eu levei um susto. tranquilaço. Enfim, quer que eu comece de novo? Não, é a natureza, é isso mesmo. Tá show, Tá pode bom, continuar. Já me marquei. perdoa. Talvez você veja, ó, talvez dê pra ver a sombra Eu dele vi passando aqui passando a atrás. sombra aí. É, Tá vendo aí, olha? É natureza. é com participação especial hoje. Então, como eu estava falando, então existem esses 2 tipos de soltura, vamos dizer assim. No caso das reintroduções, e na verdade no caso de toda soltura, né, a gente tem que pensar em alguns critérios. Então, primeiro é o critério sanitário. O animal está saudável o suficiente para ser solto? Porque se ele não tiver, ele pode não só levar uma doença para as populações que estão ali no local, mas ele pode inclusive morrer, né? Porque a soltura de um animal na natureza é muito estressante. Muitas vezes a imunidade deles cai, porque é um novo ambiente, né? O animal que às vezes passou anos em cativeiro tem que agora aprender a buscar a sua própria comida, a lutar contra Uhum. predadores. Então, não é uma situação simples e fácil. Então, é bem importante que ele seja saudável.
Segundo critério, critério sanitário. Esse animal, genético. Esse animal, ele pertence a essa região? Então, isso tem tudo a ver com o que você estava perguntando, né? Como é que é selecionada essa área de soltura? Não adianta eu falar que eu vou soltar um animal que nunca ocorreu aqui, porque aí é uma introdução, eu estou trazendo uma espécie que nunca ocorreu aqui e eu posso gerar um outro dano, né? Ou não, eu posso saber que propositalmente eu estou trazendo uma nova espécie porque tem alguma relação ecológica que deveria ocorrer ali e que já não ocorre mais, e a espécie original não está mais disponível e eu posso soltar uma nova espécie aqui. Então, do ponto de vista genético, é muito importante que a gente entenda quais características genéticas são daquela espécie e também daquela população. Vou dar um outro exemplo. Hoje a gente trabalha com bugios, né? Os bugios ocorriam aqui na ilha de Santa Catarina muitos anos atrás. Mas se eu pegar um bugio lá da área de distribuição norte dos bugios e soltar aqui, eu posso? A gente sabe, através de estudos, que existem unidades genéticas dos bugios. Então, que os bugios de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul da Argentina, eles fazem parte do mesmo conjunto. Então, eu não posso pegar, por exemplo, um bugio de São Paulo e soltar aqui. Porque por mais que a gente tenha uma área apropriada para soltar bugios, essa genética desse animal não é compatível com a genética que tem aqui em Santa Catarina. Isso baseado no que a gente tem hoje de conhecimento. Pode ser que daqui a alguns anos isso mude, né? Mas hoje a informação que a gente tem é essa. Então, o aspecto genético é muito importante na seleção da área de soltura também. Aspectos comportamentais. O animal não pode ser solto, a não ser que ele tenha as habilidades comportamentais necessárias para voltar para a natureza. Ou seja, ele tem que conseguir se deslocar, ele tem que conseguir procriar, ele tem que conseguir buscar seu alimento, se defender de predadores. Então, isso é mais um aspecto que a gente tem que levar em consideração. E isso também influencia a área de soltura. E a área de soltura é mais um dos critérios. Então, como determinar qual é a melhor área de soltura? No caso das reintroduções, tem que existir algum tipo de pesquisa que mostre, olha, essa espécie ocorria aqui e hoje já não ocorre mais. Então, esse é o critério de seleção de área de soltura para reintrodução. Para revigoramento populacional, olha, essa espécie ocorre aqui, mas ela já está com uma baixa população, então a gente precisa fazer, né, um reforço populacional para ela continuar viável. E se for simplesmente uma soltura, olha, o animal se machucou, ele vai simplesmente voltar para a área de soltura dele. Então, a gente tem que... Desculpa, é que agora ele tá passando em cima de mim. Me desculpa também, mas eu vi a sombra dele passando umas 2 vezes aí, desse morcego. Você pode esperar só um minutinho? A gente pode fazer uma pausa só pra eu abrir claro, ele? Com certeza. Me desculpa, só um minuto. Vai lá. Pô, aí não teve participação melhor até hoje. Vamos lá ver na prática como que a Vanessa faz com animais silvestres dentro da casa dela. Dentro do habitat dela. Nesse momento, a gente segue gravando aqui o podcast Rádio Outdoor e a Vanessa tá tendo uma visita de um morcego dentro da sua casa e tá fazendo... não tá fazendo a reintrodução, tá a remoção nesse caso. Na verdade, eu abri uma porta de saída para ele e ele se foi. Ótimo. Tá vendo? Desculpa. Você tá falando como que se faz você falou o que tem que fazer e já tá mostrando como se faz aí na prática. Viu? Muito legal. Primeiro passo, eu prendi meu cachorrinho. Segundo passo, eu abri a porta para ele sair e ele se foi. Tá vendo? Não tem nada... É assim que se faz, gente. Show. Não, é isso aí. Desculpa. Essa aqui que eu tô falando com você e eu tô vendo que ele tá voando cada vez mais baixo, porque eu acho que ele tá ficando cansado, porque ele não tá conseguindo parar aqui. Eu tava vendo a sombra. E você tava falando, eu tava segurando pra não dar risada aqui, porque eu tava vendo a sombra do bicho. O bicho vai bater daqui a pouco na câmera ali. Eu tava com medo dele cair. Mas, enfim, deu tudo certo, me perdoa. Pô, tá louco, meu. Não teve participação mais efetiva até hoje do que de um morcego dentro do podcast. Ainda muito pertinente. Esse cara sabe o que fez hoje aí. E eu vou te falar, eu trabalho com condicionamento de animais, ou seja, eu treino animais. E eu não treinei esse morcego pra estar aqui. Foi totalmente sem querer. Mas, desculpa, eu estava explicando sobre as áreas de soltura, né? Então, a seleção da área de soltura, ela tem muito a ver com o propósito da soltura, né? Se é um animal que foi resgatado próximo de uma área,
o melhor é que ele volte para lá. Por quê? Porque ele já conhece o território, às vezes ele já tem um território demarcado, ele já sabe onde buscar o alimento ali. Então, os riscos para ele são menores do que a gente soltar numa nova área, né? E no caso das solturas com fins de conservação, é isso que eu te falei, depende desse levantamento das espécies que lá ocorriam. Então, vou dar o exemplo do Parque Nacional das Araucárias, né? Onde a gente começou a reintrodução do papagaio de peito roxo. A gente só pôde fazer isso lá, inclusive a gente escolheu fazer isso lá, justamente porque aquele ornitólogo que eu mencionei, que é o Adrian Rupp, fez o levantamento de avifauna da unidade de conservação e colocou lá, olha, essa espécie ocorria aqui e hoje não ocorre mais, então é preciso que a gente faça uma reintrodução. A mesma coisa com as reintroduções que a gente está começando aqui em Florianópolis. Então, a UFSC fez uma pesquisa por mais de 2 anos, através do projeto Fauna Floripa, junto com a Floran, que é o órgão municipal do meio ambiente aqui de Florianópolis, e do IMA, que é o órgão estadual. E eles fizeram um levantamento de todas as espécies que já ocorreram aqui historicamente e que já não ocorrem mais. Por se tratar de uma ilha, muitas delas não vão voltar naturalmente. Então, é necessário usar essa ferramenta de reintrodução para que a gente não fique com uma ilha cheia de unidades de conservação, ou seja, a floresta está se regenerando, mas uma floresta vazia, porque muitos animais não conseguem voltar pelas limitações de sermos uma ilha, né? Então, nesse caso, houve esse estudo da UFSC que indicou os melhores locais da ilha para a gente fazer essas reintroduções. E assim funciona com vários outros projetos. Então, o estudo da área de soltura ele é fundamental para a gente, inclusive, saber qual é o tipo de soltura. Né, se é uma soltura com fins de conservação ou não, e até para saber quais outras espécies podem ir lá. Né? Eu não vou soltar um animal super ameaçado num lugar onde tem muitas ameaças ou muitos predadores. Então, é muito importante que haja esse estudo para a gente poder determinar as melhores áreas. Entendido. A ponto de que, então, é bom deixar o recado, porque tem gente que pensa que é o seguinte, assim, fala assim, eu tenho um vizinho ali que ele tem um passarinho na gaiola ali. Eu vou pegar um dia, vou abrir, vou soltar, que o passarinho ele quer ter liberdade. Não é assim que funciona, né? Não solta. De novo, procure um técnico, procure alguém que entenda disso. Se você fizer isso, você pode estar introduzindo uma doença na natureza e nós tivemos a experiência de viver numa pandemia. A gente sabe o tamanho do impacto que pode ter uma doença numa população humana. Então, você pode causar um tipo de dano ecológico, o animal pode morrer, porque ele... Olha, só para você ter uma ideia, tem papagaios que passam por reabilitação por mais de 2 anos antes de poder voltar para a natureza. Porque se ele não desenvolver as habilidades que ele precisa desenvolver, comportamentais, além das sanitárias, ele não vai sobreviver na natureza. E não são todos que atendem aos critérios. Então, só para você ter uma ideia, desde o início do projeto, a gente já recebeu um pouco mais de 500 papagaios de peito roxo. Nossa Senhora. Desses, menos da metade foi solto. Porque a outra metade não atendem os critérios sanitários, comportamentais ou genéticos para soltura. Então, é um projeto super legal, a gente é super a favor de soltar o maior número de animais possíveis. Nosso trabalho e nosso sonho é esse, mas ele tem que ser feito com responsabilidade. E isso é uma coisa que a gente gosta muito de falar, porque às vezes as pessoas fazem exatamente isso. Vem o projeto e fala, pode soltar animal na natureza. Vou soltar meu papagaio. Olha, seu papagaio pode levar uma doença, ele pode ele mesmo morrer, ele pode não ser daquele local e criar um outro problema. Por exemplo, aqui em Florianópolis, a gente tem populações de papagaio verdadeiro, que não são originais daqui. E os papagaios que ocorriam aqui naturalmente já não existem mais, que são os papagaios de cara roxa. Então, tem muitas coisas que precisam ser levadas em consideração. Então, a melhor coisa que você pode fazer, se você tem um animal silvestre legal, é fazer a entrega voluntária, que assim você não paga a multa, você não responde legalmente, e aí o técnico responsável vai analisar todos esses aspectos antes de fazer, né, deveria pelo menos, antes de fazer uma soltura. Isso para o bem-estar do animal em questão e da área de soltura, né, dos animais que vivem já naquela região. Perfeito. Show de bola. Então isso é bom também para ficar bem frisado, isso aí, a importância de que ter um estudo prévio, uma triagem, né? Não é à toa que tem aí o Centro de Triagem de Animais Silvestres, com profissionais Exato. capacitados para desenvolver isso. E aí, Sim. Ao longo da sua história, da história do projeto e de tudo que vocês têm feito,
existiu algum contato, assim, com alguma história que impactou vocês de algum animal, quando foi fazer soltura, alguma coisa? Eu imagino que deva ter, assim, né? Que a Tem gente muitas. vê algumas imagens, mas cita alguma história, assim, que mais impactou vocês no momento de soltura, ou reintrodução, ou recebimento? Teve algo que impactou mesmo, assim? Puxa, tem tantas, são tantos animais, são milhares de animais, né, que passam pelas nossas mãos. É, eu acho que tem dois momentos, assim, dos papagaios de peito roxo que são cenas que vão ficar para sempre na minha memória. Uma foi ver alguns papagaios de peito roxo, e assim, o papagaio de peito roxo, ele tem um comportamento muito característico de voar em círculos quando ele quer abaixar na copa das árvores. E na nossa primeira soltura, a gente não sabia muito o que esperar, porque não tem como você treinar um papagaio para voar alto em círculos, né, num centro de triagem. E ver alguns animais que a gente sabidamente, né, sabia que tinha um animal especificamente que tinha mais de 25 anos em cativeiro. Nossa. E ver esses animais que a gente viu tantos anos em cativeiro, ou que ouviu histórias das famílias, fazendo aquele voo circular, é uma sensação de missão cumprida. Porque a gente conseguiu dar a oportunidade do animal expressar o seu comportamento natural, e que por mais que a gente não conseguisse treinar aquele comportamento especificamente, ele sabia exatamente o que fazer. Então, eu ouço muitas vezes as pessoas falarem assim, eu tenho um papagaio domesticado. Na verdade, a domesticação é um processo que leva milhares de anos, né? Através da seleção de características daquela espécie, até que ela se transforme em uma coisa bem diferente, fisicamente falando, da espécie que originou. Um papagaio não é domesticado, ele pode ser manso, mas ele não passou pelo processo de domesticação. E isso fica muito claro quando você dá a oportunidade de um papagaio, que é um animal super social, de estar com outros papagaios, dele voar, porque ele ainda é um animal silvestre. Ele só passou um tempo da vida dele em cativeiro, mas ele tem muitos comportamentos instintivos. Então, é muito incrível poder ver isso, mesmo depois de tão pouco tempo. Então, eu lembro dessa sensação de ver esses animais que a gente acompanhou por tantos anos em cativeiro, fazendo esse voo circular pela primeira vez depois de 2, 3 dias de soltura, que é pouquíssimo tempo. E me lembro muito claramente de um desses papagaios. Aliás, duas coisas que foram legais. Um papagaio que segurava assim na grade, e aí eles levam muitos dias para sair do viveiro de soltura, né? Eles saem, eles voltam, eles saem, eles voltam. É um processo muito gradual. E aí tinha um papagaio que segurava assim na grade e ele ficava assim, olhando fora da grade e ele olhava pela grade. Tadinho. Então a impressão tipo, lógico, é a minha interpretação do que tá acontecendo, né? Talvez ele estivesse pensando em qualquer outra coisa. Mas a impressão que deu é que ele tava vendo o mundo que não fosse através das grades, sabe? E ele tava muito curioso com essa diferença. Então isso foi um momento legal também. E um outro, que eu tenho até uma foto desse momento. Era um dia de muita, muita chuva. Também pouquíssimos dias depois da soltura, e esse papagaio ficou em cima do viveiro de ambientação, e ele abriu as asas, assim, e ele olhava para o céu, e ele se chacoalhava, assim. Foi uma emoção tão forte, assim, uma coisa muito simples, porque é uma chuva, mas a imagem de liberdade foi algo que me impactou muito. Mas tem milhares de histórias, e não só de papagaios, de vários outros animais que a gente cuidou, desde que chegaram com os olhinhos fechados e ninguém achou que fosse sobreviver, até depois da soltura e do animal ficar extremamente bravo com a gente, queria atacar a gente que estava no território dele, sabe? Tem muitas, muitas, muitas histórias. É uma experiência muito rica poder trabalhar com isso. Nossa, meu, eu só imagino. Eu tava falando com... Eu sempre falo com as pessoas que vêm pra cá, pra gente fazer atividade, que um dos maiores sonhos que eu tenho aqui é de um dia ter algum centro de reabilitação de animais silvestres aqui pra região de Aparados da Serra. Porque a gente tem basicamente alguns lugares, muitas aves, mas por conta da caça, por conta do contrabando, né? Você tem quase um deserto verde em alguns lugares aí. Embora áreas de zonas de amortecimento e unidades de conservação ainda, mas já tá, a boa notícia é que a gente já está vendo um progresso da fauna local. Já foram avistados 2 vezes, a gente não sabe só porque não tem um monitoramento se é o mesmo indivíduo ou se é outro indivíduo, mas já foram avistados 2 vezes o lobo-guará
Que Aham. legal! Dando rolê aqui nos campos. E já foi avistado puma. 2 vezes na área de Parque Olha só, Nacional visitável, na, na área de visitantes, no centro de visitantes ali, o puma que passando. incrível! Que Então, incrível! é, E é muito legal quando você começa a ver, né, essa... ou que as pessoas passam a reparar, ou quando você começa a reparar que realmente está mudando. Eu vou até te dar um exemplo de uma área que a gente monitorava, que era uma trilha que levava o viveiro de ambientação, e a gente monitora toda a área em volta do viveiro, até para a gente entender as relações ecológicas, quais predadores estão ali e tudo mais. E no começo do projeto tinha muito gato e muito cachorro, mesmo sendo uma unidade de conservação, tinham muitos animais domésticos. E aí a gente lutou para fazer a retirada desses animais de lá, conseguimos algumas famílias que adotassem, enfim, alguns cães de caça. E não levou 2 semanas para a gente ver exatamente o que você falou: puma passando, lontra passando. Hoje a gente tem todas as espécies de felino, com exceção da onça pintada, né, que está extinta em Santa Catarina, passando nessa mesma trilha. E enquanto os animais domésticos estavam lá, a gente só via o cachorro marcando o território. Não via uma diversidade, não via nenhuma outra espécie. Então, é um tempo muito curto. A gente ficou muito surpreso que com menos de 2 semanas a gente passou a ver a utilização daquela área por animais silvestres. Então, se a gente der uma chance, se a gente só der um respiro, a restauração ela ocorre numa velocidade muito maior do que a gente imagina. a natureza é muito sábia, né? É, Isso que, é, isso que é o que mais impressiona, assim, como que se você é só tirar a interferência humana ali que você consegue já ver aquilo se desenvolver de maneira natural, harmônica, orgânica, né? E aí, exato. e o que me faz até ter eu quero fazer uma pergunta, mas é de provocação mesmo, porque eu Uhum, basicamente eu tenho uma ideia de que há importância, mas assim, o ser humano a gente enquanto ser vivo assim é racional, né? O Homo sapiens sapiens, a gente cheio do ego que nós somos o topo de cadeia do planeta Terra. Parece, na uhum, verdade, às vezes eu me sinto um pouco que nós somos o alienígena do planeta Terra, né? Porque a gente está aqui parasitando, estragando, destruindo, não preservando, mas para que pessoas entendam assim, se tem uma relevância, uma importância os animais silvestres para o ciclo do planeta Terra uhum, e, e além de a gente achar bonitinho o passarinho, o leão-baio, o puma, para que servem esses animais no planeta hoje? Tem alguma uhum. importância isso? Sim. Na verdade, está tudo interligado, né? Eu acho que, inclusive, nós humanos fazemos parte, né, do meio ambiente e também estamos interligados nessa teia. Sempre que a gente começa a ver grandes problemas, por exemplo, aqui em Florianópolis, no momento, existe um grande problema que as pessoas estão percebendo um número maior de capivaras. Então, quando eu cheguei aqui na ilha, há 15 anos atrás, a capivara era considerada extinta, não se via capivaras. E hoje as pessoas dirigem e veem capivaras na beira das estradas, e isso é percebido como algo muito ruim, porque pode causar acidentes, realmente, né? Mas aí a gente fala, tá, o problema não tá. Primeiro, a capivara voltou sozinha, que legal, a gente Olha está aí. numa ilha, mas ela conseguiu cruzar e, por ser um roedor, né, se reproduz loucamente, temos aí muitas capivaras na ilha. Mas por que que temos um número tão grande de capivaras? Porque existe um desequilíbrio ecológico. Não temos mais predadores para capivara. Nós não temos hoje nenhuma espécie de felino em Florianópolis. Estão todas extintas. O que a gente tem são gatos domésticos ferais, que não, obviamente não Uhum. caçam uma capivara, caçam outras coisas. Então a gente vê que uma coisa leva a outra. E que isso, inclusive, impacta a nossa vida, tanto positivamente quanto negativamente. Né? Então, a ausência de um predador, por exemplo, leva a uma abundância muito grande de uma presa que, para a gente, pode trazer alguns riscos, né? Ou é percebido como algum risco, porque, na verdade, a gente está coexistindo, né? Então, talvez existam medidas que façam essa coexistência ser mais segura, como, por exemplo, passagens de fauna, né? Coisas desse tipo, redução da velocidade e tudo mais. Mas somos todos interligados, né? Não tem humanos sem animais silvestres. Se acabassem os animais silvestres do mundo, acabariam as florestas, porque a maior parte dos animais silvestres são os dispersores das sementes dessas florestas. E são essas florestas que nos trazem uma série de benefícios, né? Desde o ar que a gente respira, né, até a regulação da temperatura,
até os frutos que a gente se alimenta, né? Então, eu não tenho nem como desconectar tudo, porque tudo faz parte. Para as coisas darem certo, a gente tem que estar nesse equilíbrio e a gente faz parte disso. Então, eu até acho assim, quando a gente fala da interferência humana, sempre vai existir a interferência humana. Eu acho que o problema é a interferência negativa humana, né? E não existe vida humana da maneira que hoje ocorre sem interferência negativa na natureza, de modo geral. Mas a gente precisa buscar cada vez mais como transformar essas relações que são percebidas como negativas em coisas positivas. Porque a interferência humana negativa, ela realmente é muito prejudicial, não só aos animais, mas à floresta, e como eu falei, está tudo interligado. Então, na falta de um animal, gera-se uma série de outros, né, de uma espécie, gera-se uma série de outros problemas para nós, como seres egoístas, né, que somos, assim, de olhar só pela nossa visão. Então, todas as espécies têm um papel ecológico que elas cumprem, né? Seja, como eu falei, dispersão de sementes, seja participar da cadeia alimentar, e a nossa vida, como a gente entende hoje, não existe sem essas relações ecológicas. Então, quanto menos diversidade, menos espécies, menos animais silvestres vivos, maiores os impactos que a gente vai vendo na nossa própria vida. E eu acho que isso está ficando, a gente está vivendo falando em mudanças climáticas, né? Eu acho que a gente não imaginou que fosse ser em tão pouco tempo ver tantas mudanças tão drásticas, né? E a redução do número de animais silvestres está diretamente ligado a isso também. E uma Então, coisa... às vezes as pessoas... Sim, Desculpa, pode perdão. falar. Ah, não, e eu digo, tipo, e uma coisa leva a outra, né? Porque a gente tem a redução dos animais silvestres, diminui a dispersão de sementes, daí diminui o habitat, e menos habitat vai ter menos animais silvestres, e assim vira uma cadeia negativa muito ruim, né? Que é o que vocês fazem hoje, o que vocês dedicam a vida de vocês para reverter. Sim, é um trabalho de formiguinha, né? A gente atua em poucas áreas, com poucas espécies, mas sempre com essa intenção de impactar um número cada vez maior, não só de animais, mas de pessoas, porque são as pessoas que geram essas transformações, Muito né? bom. O impacto que a gente dá na vida do animal é daquele animal, mas quanto mais pessoas estiverem engajadas nesse processo, maior o número de espécies que a gente vai impactar. Perfeito. E aí entra então na nossa parte final, que como a gente tinha conversado antes, a gente gosta de fazer um programa entre 30 minutos aí, até 1 hora. Agora vai bater 1 hora exata que a gente está conversando. Eu falei que eu falava demais. Mas, meu, mandou muito bem. Hoje sua participação e a do morcego foi a mais pontual que a gente teve até hoje no nosso podcast. E aí, você falou da importância de impactar pessoas, né, para esse Sim. processo. Então, para a gente fechar com chave de ouro aí, como que as pessoas também podem participar desse processo de preservação dos animais silvestres e qual que é a nossa importância para a gente manter esse ciclo hoje aí e transformar o mundo num mundo melhor? Olha, as pessoas podem impactar a vida de animais silvestres em pequenas decisões do dia a dia. Acho que às vezes as pessoas ficam pensando que precisam fazer muito, né? Lógico, você pode fazer muito. Você pode ser voluntário numa ONG que se dedica a isso. Você pode doar dinheiro, equipamentos. Você pode criar um projeto, mesmo quando você nunca imaginou que 13 anos depois você ia trabalhar nesse projeto. Você pode criar. Você pode fazer grandes coisas. Mas você pode fazer pequenas decisões no dia a dia que vão ter um grande impacto. Algumas dessas coisas a gente conversou hoje, né? Por exemplo, se eu encontrei um filhotinho de animal silvestre que está aprendendo a voar, se eu simplesmente parar e observar e ver se ele realmente está precisando de ajuda, eu já estou impactando a vida daquele animal de uma maneira diferente de eu ir lá e simplesmente interferir. Ou eu vi uma cobra, eu preciso matar. Não, espera, da mesma maneira que ela chegou ali, ela vai sair. Lógico, se ela está dentro da sua casa, busca ajuda para tirar ela da sua casa. Mas você não precisa matar. Então, eu acho que o maior impacto que a gente pode ter é negligenciar essas pequenas atitudes do dia a dia. Porque se somar as pequenas atitudes de cada indivíduo, é o impacto, indivíduo humano, né? É um impacto gigantesco. Mesmo a história do gato, né? A gente começou falando do gato e do cachorro. Se cada pessoa que tiver um gato, deixar o gato solto à noite, e esse gato pegar um animal silvestre, olha o impacto gigantesco. E é uma pequena atitude. É só ter lá a sua casa, só ter um ambiente onde o gatinho fica preso.
não vai prejudicar a vida do gatinho, ele tem tudo que ele precisa ali dentro de casa. Então, eu acho que é isso. Eu acho que são pequenas atitudes com uma visão não egoísta, né? De ter amor e não ter apego. E eu acho que essas pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Eu sei que é clichê falar isso, mas eu realmente acredito nisso. O clichê existe porque é real. Se não fosse real, se não acontecesse, não existiria o clichê, né? A palavra do coach, o óbvio também precisa ser dito, né? Então, por isso que a gente pede esse tipo de falas finais, porque é bom reforçar sempre. Essa é uma missão nossa. E essa é uma missão de vocês, né? Então a gente tá nesse barco aí. Eu sou feliz pra caramba por ter tido, no meio da pandemia, a ideia de ter feito um podcast pra eu não pirar e conseguir levar a palavra pra outras pessoas também. Dei uma paradinha, uma pausa e a gente começou de novo a todo vapor aí. Justo porque eu aprendo muito toda vez que acontece um papo desses aí. E hoje foi um dia desses. Eu aprendi um monte de coisas interessantes. Eu acho da hora, mais do que tudo ainda, é a relação, né? A gente cria relação com pessoas que a gente não conhecia. Então você já fica o convite, o dia que quiser colar aí pro Aparados da Serra, as portas vão estar abertas para você, né? Pra sua galera, pra sua equipe, pra sua família, pra todo mundo que quiser vir aí. E te agradecer pela participação desse nosso programa aí, desprender seu tempo para falar com a gente de um assunto tão importante. Eu que agradeço, na verdade é uma troca, né? A gente aprende muito um com o outro, e foi incrível poder participar e trocar um pouco dessas experiências com você. Agradeço o convite também, reforço o convite, quando vierem a Floripa, venham ou a Santa Catarina, né? Nós temos projetos no Oeste, temos projetos aqui em Floripa, venham nos visitar. Se quiserem seguir esse trabalho, né, de reintroduções, é @silvestres.sc. Nós temos também no nosso site, como eu falei, que é espacosilvestre.org.br, a planilha ali com todos os dados dos órgãos ambientais de todo o Brasil. Então, não hesitem em buscar ajuda caso você tenha, né, algum tipo de interação com o animal silvestre e você não souber como resolver, né? Existem pessoas que estudam isso há muitos anos e que podem te ajudar. E isso acaba não só trazendo boas experiências para você, né? Olha que privilégio, a gente teve um morcego voando durante a entrevista e o morcego saiu daqui, né, numa boa, mas também para os animais, né? Então, queria te agradecer muito por esse espaço, por poder contar um pouquinho da minha paixão, da minha causa. E deixo o convite para todos nós, para todos que estão, né, nos ouvindo, acompanhar nosso trabalho e ficar bem à vontade para me escrever, se tiverem dúvidas, perguntas, quiserem trocar uma ideia, eu adoro falar sobre isso. Obrigada mesmo. Pô, Vanessa, brigadão mais uma vez, então. Vou agradecer também as pessoas que nos ouviram até agora, né? Agradecer a todo mundo que está acompanhando o programa aqui no Spotify ou no YouTube, agradecer quem tem passado os feedbacks pra gente. Quem tiver dúvida também, as suas redes sociais ali que você acabou de passar, a gente vai deixar no descritivo do programa, tem link na bio do nosso Instagram, @RádioOutdoor também, para poder clicar e ir pro programa e localizar você ali. Então, assim, hoje já são 17 países com pessoas espalhadas aí, brasileiros possivelmente, né? Eu creio que sejam, que estão acompanhando, streamando o nosso programa. Então, é um projeto pequenininho que já está tendo um alcance para pessoas que têm interesse nesse mesmo tipo de assunto. Então, muito obrigado a essa galera que está nos ouvindo aí. Vanessa, muito obrigado mais uma vez e até a próxima aqui na Rádio Outdoor. Esse podcast é um oferecimento da Agência Guia dos Canyons. Atividades ao ar livre nos Aparados da Serra.